Olá, bem-vindo ao episódio 31 do Future Proof Talks. Desta vez vamos falar sobre o livro The Great Demographic Reversal, de Charles Goodhart e Manoj Pradhan. O livro publicado em 2019 sobre o envelhecimento da população, desigualdade e do regresso em força da inflação, que reflete sobre a evolução demográfica e da globalização. Considera a hipótese de trabalhar até aos 80 anos? Está disponível para pagar mais impostos? E até ser taxado pelo tamanho das suas janelas? Está preparado para poupar mais e investir para se proteger do risco de longevidade? Para nos ajudar a analisar o livro e a interpretar o que o futuro nos reserva, eu e o Henrique convidamos o Miguel de Faria Castro, um português radicado nos Estados Unidos e Senior Economist na Reserva Federal Bank of St. Louis. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, já sabem, aproveitem para o subscrever e usar a secção de comentários para colocar dúvidas e até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Miguel, bem-vindo ao Future Proof Talks e muito obrigado Olá. por teres aceitado o nosso convite para estar aqui neste episódio. Bem, os mercados são uma máquina de atualização de expectativas. Isto é uma frase que eu digo muito em todos os episódios. E este livro dá-nos uma visão interessante de alguns dos fatores mais importantes para o crescimento económico e para os investidores, e até para os participantes do mercado, para as pessoas em geral, para as empresas, para os Estados. Todo o conjunto de pessoas que se preocupam com a definição de expectativas. Desde logo, falando de temas tão importantes como a demografia e a globalização no mundo. Fazendo um comentário inicial ao livro, achas que as empresas, as famílias e os Estados já se estão a preparar para o que aí vem? Olá, muito obrigado pelo convite. Para começar, tenho que fazer um disclaimer que tudo aquilo que vou dizer aqui são as minhas opiniões pessoais e não refletem as posições do Banco da Reserva Federal de St. Louis ou do Sistema da Reserva Federal. É uma questão complicada, porque, quer dizer, acho que grande parte do argumento que é avançado no livro é que de facto ninguém está bem preparado para o que aí vem. Exato. Que será muito complicado manter, por exemplo, sistemas de pensões e de segurança social financiados. As pessoas não estão a poupar aquilo que deveriam estar a poupar, de certa forma, e há problemas de governance nas empresas não financeiras que levam também a que haja endividamento excessivo e não haja suficiente investimento, principalmente investimentos de longo prazo. Exato. E, portanto, o livro pinta um cenário um pouco negro em relação àquilo que os agentes privados da economia, da forma como se estão a preparar para o que aí vem. E, portanto, eu penso que uma das mensagens do livro é que o ónus de lidar com o que aí vem irá derradeiramente cair nos Estados. Pois. E os Estados são os setores da economia que mais se têm endividado neste momento. E portanto, se terão de ser eles a lidar a limpar todos os problemas que surgirão no futuro, vão ter que se endividar ainda mais. E, portanto, eu acho que o livro pinta um cenário bastante negro relativamente ao quão preparados todos estamos para estas tendências demográficas, etc., que se vão acelerar. Claro. Henrique, queres dar a tua opinião sobre o livro? O que é que tu achaste? E este cenário negro também?
O livro é muito interessante, tem imensa informação, desde informação ligada à economia, à demografia, à questão da prevalência das doenças mais graves, neurodegenerativas, não é? Na população mais idosa. E, portanto, como livro para absorver cultura geral, acho que é muito interessante. Pronto, acho que a economia conhecida como a Dismal Science, o Miguel saberá com certeza, não é? Isso vem do tempo um senhor chamado Thomas Malthus, que dizia exatamente o contrário, dizia que o problema era a overpopulation, portanto a sobrepopulação, e que isso, face à produtividade no setor agrícola, ia levar a uma escassez progressiva e dramática de alimentos, e com isso a uma fome generalizada. Isso não aconteceu de todo, porque a agricultura, de facto, aumentou, enfim, exponencialmente, entre aspas, a sua produtividade, e tal não se veio a verificar. Aqui é ao contrário, não é? Isto chama-se The Great Demographic Reversal, portanto, nós tínhamos aqui alguns motores do crescimento da população em idade para trabalhar, população ativa, como fala da China, sobretudo, não é? Fala da Europa do Leste, fala também dos baby boomers e por aí fora. Fala da questão da globalização como fator que permitiu que os países mais avançados, não é, conseguissem aproveitar-se dessa mão de obra adicional, não é, dessa oferta de trabalho desses países que eu referi, como a China, os países da Europa do Leste, etc. Bom, depois há uma reversão demográfica que tem custos associados, não é, que vai fazer inevitavelmente com que haja uma escassez progressiva da oferta de trabalho, vai levar a um aumento dos salários, a uma diminuição da desigualdade e por aí fora. O que é que eu quero dizer com isto? O livro diz que há fatores que não vão aqui jogar um papel tão significativo como alguns poderiam esperar, como por exemplo a working age population da África e da Índia. A questão do progresso tecnológico, sobre o qual os autores têm uma visão algo cética, para inverter esta situação. Eu pessoalmente acho que isto é o livro é mais um exercício de pensamento, e portanto muito válido, propriamente uma previsão. Porque há alguma coisa que a história nos ensinou, é que o progresso tecnológico é disruptivo e é capaz de resolver problemas que hoje nós nem sequer conseguimos vislumbrar. Precisamente, concordo. E pegando nisso da disrupção, passaria aqui também a esta parte que o livro até está bastante denso, que é a parte da transição demográfica, como falaram e bem. Também a transição política, também exploram essa parte, não é? E o próprio ciclo de vida também, que terá mudado. O Henrique, acho que foi o Henrique que falou dos baby boomers, não é? Que as novas gerações já serão diferentes. De facto, a realidade é bem diferente, ou seja, eu acho que o livro também nos ensina, de alguma forma, a preparar-nos e a vermos e a termos outro tipo de expectativas e até, se calhar, até a tomar decisões que vão fazer com que o livro, ou com tudo aquilo que o livro se prepara ou diz que vai acontecer, não aconteça, não é? Pode acontecer. É um bocado isto, não é? A ideia que eu fico com aquilo que é referido. Claro que este não é apenas dito pelos autores, né, mas isto é transversal também a muitas outros autores, economistas e outras pessoas que escrevem sobre estes temas. Mas é curioso também em relação às economias, de facto eles dizem que as economias avançadas e as economias desenvolvidas tiveram, digamos, cresceram bastante à custa deste tipo deste crescimento demográfico, não é? E que agora, já até tenho uma frase muito interessante, que são de facto, são as economias menos desenvolvidas que têm que tomar a dianteira, né? Que têm que agora fazer mais para poder, digamos, compensar aquilo que não vão fazer as outras. Mas também dizem uma coisa muito importante, que as economias desenvolvidas têm que manter a parte da disrupção tecnológica, né? O usamento tecnológico.
Pronto, acho que são uns tópicos que também que fiquei com eles na mente. Depois, há aqui, e nós os três, apesar de termos alguma diferença de idade, estamos aqui numa fase de vida ativa, não é? Digamos, estamos na fase de trabalhar, não é? e de tomar decisões de poupança e de investimento. E que há bocado falamos dos baby boomers, leva-me a falar disto, que é a alteração, uma coisa que eu achei muito interessante, que é a alteração dos ciclos de vida. Portanto, há uma tabela até na página 45 da minha edição, não sei se é a vossa, que referem a alguns dos países que estão no ciclo inicial, depois os países que estão a meio do ciclo e nos países que estão no ciclo mais, digamos, mais tardio, não é? O late cycle. E que reparem, e eles dizem que reparem nisso, dizem que estes ciclos mudaram completamente, as pessoas que antigamente trabalhavam e que estão a trabalhar e que aos 45 anos ficavam ainda com mais 20 anos de trabalho para acumular para a reforma, não é? Agora, nós estamos nesta fase, teremos de trabalhar muitos mais anos, porque temos, digamos, o nosso ciclo de vida com filhos iniciou-se mais tarde, e depois ainda teremos a parte dos dependentes, aliás, eles falam muito do rácio de dependência, não é? Que é dos mais novos, que é dos mais velhos, que vamos ter depois na nossa fase tardia da vida, não é? E, portanto, esses ciclos estão a mudar, e alguns dos países, já agora uma coisa interessante também que achei, foi a parte, por isso que eu reparei, eu falei da transição política, que esses países que estão na fase inicial, ou seja, estão com a população mais jovem, são uns países que muitos deles não são democracias. Exato. E isto poderá ter impacto. O que é que acham? Miguel, por exemplo. Sim, assim, uma coisa que eu concordo um pouco com o Henrique, na medida em que eu penso que, pronto, como disse no início, o livro pinta um cenário muito negro para o futuro, e eu acho que os autores descontam, na minha opinião, em demasia, o papel da automação e o papel da África e da Índia. Okay. Porque a questão da automação é tal como vocês estavam os dois a dizer, o progresso tecnológico é muito difícil de prever, nós não fazemos ideia, pode ser que não haja progresso tecnológico daqui em diante, mas também pode ser que acelere substancialmente e que... Claro. E é tal coisa, um exercício que eu gosto sempre de fazer é, sei lá, ir a publicações dos anos 40 e 50 e ver como é que as pessoas imaginavam o futuro nos anos 70, 80, 90, e pronto, toda a gente achava que ia haver carros voadores, mas ninguém previa que íamos ter um supercomputador nas nossas mãos, um telemóvel, não Sem é? dúvida. Portanto, o progresso tecnológico é super difícil de prever, e eu acho que há as bandas de confiança em tudo o que sejam previsões que dependem do progresso tecnológico, muito acho largas, que são, não é? gigantes, exatamente. Portanto, acho que não sabemos muito pouco. E acho também que eles descontam demasiado o papel da África e da Índia. Pronto, como eles argumentam no livro, são assim as únicas regiões do mundo onde a população continuará a crescer de forma sustentada, e que, do ponto de vista demográfico, serão as novas Chinas, porque serão as zonas do globo onde teremos uma população ativa em idade de trabalho muito grande nas próximas décadas. E pronto, eles argumentam que a África e a Índia não serão substitutos da China devido a questões institucionais. Pois. Em termos económicos, exatamente. Não vão desempenhar o papel deflacionário da China, porque não têm o mesmo nível de instituições, mas eu acho que os agentes privados são muito... são muito adaptam-se muito adaptam-se muito mais do que por vezes os economistas e os policy makers acham que se conseguiram adaptar a circunstâncias diferentes, e acho que nem que é assim, o futuro, isto pode ser o futuro que eu tenho em mente, não é um futuro muito risonho, porque obviamente há quem se vai queixar de neocolonialismos e coisas assim do género. Claro. Mas eu penso que será o capital internacional agora parece um comunista a falar, mas o capital global arranjará a forma de tirar partido dessa enorme massa de trabalhadores em idade ativa que existirá nesses países. E pronto, se calhar ainda não... esses países
em parte, se calhar ainda não se desenvolveram tanto, porque de facto o capital tem estado À mais espera forte do vez deles, para a né? China. Exato. Não, e a China era low-hanging fruit. A China Claro. vários países da Ásia, do East Asia, nunca sei como é que se diz isto em português, Ásia Oriente, Extremo Oriente, não sei se Leste da estão a Ásia, leste asiático, Leste da Extremo Ásia. Oriente, sim. Sim, eu tenho em mente países como Vietnã, Sim, Coreia do Sul, Camboja, até, sim, Coreia do Sul, exato. sim. São países que se têm desenvolvido e industrializado muito, e, aliás, são países que ganharam muito agora com a questão da pandemia do Covid, porque houve muita produção ocidental que se deslocalizou da China, principalmente o Vietnã foi um dos grandes, Sim, sim. um dos países que mais ganharam com esta situação toda, porque à medida, com empresas americanas e europeias a tentar assegurar cadeias de abastecimento e a Sim, rule sim. of law na China a deteriorar-se, houve Exatamente. muita coisa que passou para o Vietnã. E eu penso que a próxima fronteira, de certa forma, são... e determinados setores já estão a usar a Índia amplamente como uma fonte de... como um local de produção. Por exemplo, grande parte do aço a nível mundial vem da Exato. Índia, enorme indústria farmacêutica na Índia, Sim, acho sim. que E tecnológico, não é? Também. exatamente tecnológico. E, portanto, obviamente há problemas institucionais na Índia e há problemas também em termos de economia política, tanto na Índia como em África, porque são regiões muito mais diversas e muito mais, muito mais politicamente fragmentadas do que a China, por exemplo. Claro. Mas penso que é tal coisa, eu penso que nós tendemos sempre a subestimar a capacidade de adaptação dos agentes privados, e é tal coisa, isto voltando a Adam Smith, o lucro é um grande incentivo. Um grande incentivo. Um grande incentivo e as pessoas e as instituições adaptam-se bastante em busca do lucro. Sim, é isso e mesmo. depois, pronto, isto foi um bocado um detour da questão que me perguntaste, mas em relação às tendências demográficas, eu também acho que pronto, eu estou aqui um bocado a malhar no livro, mas no global eu concordo com o argumento, acho que eles apresentam um argumento internamente consistente e acho que uma das grandes vantagens do livro, e acho que foi uma das razões pelas quais o livro foi tão falado quando saiu, é que há muito trabalho de economistas a tentar olhar para estas tendências de forma separada, o impacto da globalização e o impacto da demografia, mas de forma separada. E o livro combina, o principal argumento do livro é que não podemos olhar para estas duas coisas de forma separada e que temos que interpretá-las como parte do Claro. mesmo fenómeno e com interações muito, muito interessantes. Mas pronto, eu acho que o livro é muito pessimista e pinta um cenário talvez excessivamente negro em muitos aspectos. Por exemplo, uma questão em relação aos rácios de dependência e do envelhecimento da população nas economias desenvolvidas que estavas a falar, uma coisa que eu acho que o livro, eu penso que eles tocam um pouco nisto, mas não aprofundam muito. Eu acho que uma coisa bastante interessante da transformação estrutural que as economias avançadas têm experienciado nos últimos 50 anos, que é basicamente um encolhimento dos setores primário e secundário, uma expansão dos serviços. Exatamente. É que a forma como as estruturas das economias têm alterado permite que, de facto, as pessoas trabalhem por mais tempo. Porque a maior parte o trabalhador médio já não é alguém numa fábrica de aço ou de comboio ou de carruagens de comboios, mas é alguém que se calhar trabalha como caixa num supermercado. Pois. E que, pronto, obviamente é um trabalho que exige algum esforço físico, mas não o nível de esforço físico que a maior parte dos empregos no setor terciário requerem não é comparável sequer ao nível de esforço físico que o emprego médio no setor secundário e primário. Claro. E, portanto, isto quer naturalmente dizer que nós podemos trabalhar mais tempo. E, pronto, se calhar, quando nós éramos, na maioria, agricultores ou operários fabris, se calhar fazia sentido reformarmos aos 50, 55 anos, porque, de facto, eram atividades que requeriam muito esforço físico. Mas hoje em dia, se calhar não faz sentido nenhum reformarmos tão cedo. E pronto, e nós sabemos, o livro entra muito... Pronto, nós vivemos numa economia em que a nossa atividade económica requer muito mais capacidades cognitivas do que físicas, e portanto, enquanto tivermos essas capacidades cognitivas, podemos continuar a trabalhar.
E eu penso que isso... É pronto, curioso isso, sim. O livro entra em grande detalhe que, de facto, nós também, eventualmente, perdemos as capacidades cognitivas. De certa É isso, forma... eu ia falar disso mesmo, da Exato. demência. Exatamente, a demência, o aumento da incidência da demência cresce de forma exponencial a partir de uma determinada idade. Mas até à idade em que a demência começa, a idade média em que os primeiros sinais de demência começam a surgir, a maior parte das profissões que nós temos em economias avançadas, nós podemos continuar a desempenhá-las, Sim. a trabalhar. E pronto, e eles acho que descontam demasiado isto, porque argumentam que politicamente é muito difícil aumentar idades de reforma. Eu diria até com alguma ironia, porque o Goodhart Exatamente. Ele mérito da London School of Economics e reformou-se em 2002. Não é? Exato. Exatamente, eu por acaso, isso passou-me pela cabeça quando eu estava a ler o livro. Em 2020, passados 18 anos, ele próprio parece contrariar aquela tese de que a demência é assim algo tão prevalente, tão dramático nas sociedades. Mas, Miguel, eu acho que estás a dizer bem, porque o livro é consistente, não é? Ceteris paribus, não é? Como a gente diz, mantendo tudo o resto constante, e dizendo que aqueles fatores que poderiam eventualmente alterar as premissas não são fatores significativos, não é? Como é o caso da Índia, etc. Mas eu estavas a falar da questão ele fala, aliás, eles falam da transparência política, dos sistemas políticos em África, na Índia, etc. Mas quer dizer, olhando para a China, não é? Nós tínhamos um regime completamente louco do Mao Tse-tung, não é? E em 1978 veio o Deng Xiaoping, que altera completamente a estrutura de funcionamento da economia chinesa, não é? Verdade. Porque é que isso não há de acontecer na nos países, ou na Índia, etc. Exato. Certo. Não, é isso, o livro, dentro daqueles parâmetros que assume, é um livro que acho que faz todo sentido, é consistente internamente. E a questão do Japão, acham que eles contornam bem isso? Ou seja, o facto do Japão ter passado mais cedo, não é, por esta situação e de repente teve aquele colapso todo, não é, nos anos 90 e coincidiu com o surgimento da China. Terá sido, digamos que, consistente isso? Ou seja... A forma como eu leio a questão do Japão é... Pelo que eu percebi, eles não estão tanto a correlacionar o colapso com a ascensão da China, mas o que eles estão a correlacionar é a evolução da economia japonesa pós-colapso, coincidiu com a ascensão da China no comércio internacional. E, portanto, eles argumentam que o Japão conseguiu manter, apesar de tendências demográficas péssimas, o Japão conseguiu ter uma performance macro relativamente boa pós-colapso, porque ao mesmo tempo a China estava a ascender. E aquilo que por isso é que eu acho que e é isso que eu acho que o Ocidente se calhar consegue fazer com a África e com a Índia. Quer dizer, que nós agora, em termos demográficos, estamos-nos a aproximar da posição em que o Japão estava nos anos 90, e pronto, eles argumentam que isto vai ser um desastre para o Ocidente, porque o Japão teve a China, na altura em que o inverno demográfico começou, nós não vamos ter uma China, porque a própria China está a começar a sofrer essas tendências demográficas. E é aí que eu acho que ele desconta excessivamente o papel da África e da Índia, que penso que poderão ser as nossas Chinas. Porque pronto, ele argumenta que basicamente o Japão conseguiu ter performance macro, porque conseguiu exportar produção para países com mão de obra barata, nomeadamente a China, Taiwan, Coreia, etc. E portanto, eles em vez de... É tal coisa, por acaso eu acho que é uma forma engraçada como eles colocam esta questão no livro, que é, podemos ou importar trabalhadores ou exportar capital. E o que o Japão fez, e eles mostram isso. Por acaso, eu não conhecia, eu conhecia no global a história da economia japonesa, mas não conhecia assim em grande detalhe. Por acaso, achei o capítulo sobre o Japão super, super interessante. Muito bom, sim. A questão do aumento enorme do investimento direto estrangeiro para fora, não para dentro, outwards. Sim. Em português. E pronto, e consegui essencialmente exportar um capital. Às tantas dizem que uma das principais críticas... Estou aqui a ajudar-te a mostrar aqui este gráfico no Japão. É precisamente sim, exatamente. É isso mesmo. Achei este gráfico fantástico. A linha cinzenta no painel da esquerda. E uma coisa que eu achei interessante é que, pronto, eles já tantos argumentam que
internamente no Japão há vários críticos da evolução da economia japonesa nos últimos tempos, e muitas dessas críticas focam-se no facto da economia japonesa estar hollowing out, estar a tornar-se oca, de certa forma. Sim, sim. E é exatamente aquilo que se passou, que é o Japão era uma economia muito industrial, assente principalmente no setor secundário, até pelo menos até ao início dos anos 80. Anos 80. E desde aí, basicamente, começou a exportar tudo o que era produção. E o que eu acho incrível é, inclusivamente, os Estados Unidos são o maior mercado do mundo para as empresas, para os fabricantes de automóveis japoneses. E hoje em dia, a maior parte dos automóveis japoneses que são vendidos nos Estados Unidos são fabricados nos Estados Unidos. O que eu acho que é sempre... Aliás, um factoide interessante que eu farto-me de repetir é que um Toyota ou um Honda nos Estados Unidos é um carro, em muitos aspectos, mais americano do que um Chrysler ou do que um Cadillac. Exato. Porque uma maior percentagem do valor acrescentado que está na produção daquele carro foi feita nos Estados Unidos versus fabricantes americanos que importam muitos componentes já avançados da Coreia do Sul, do México, etc. Sim, eu até achei interessante no caso do Japão da produtividade, ou seja, a economia até não cresceu assim muito, falam em 1% anualizado, né? E a quebra da população também, da força de trabalho foi 1%, mas mesmo assim, ou seja, quer dizer que a produtividade foi importantíssima aí nesse fator, né? Desse sucesso. Não, exatamente. Exatamente, precisamente. É isso. Bem, isso leva-nos, aliás, José repara, é uma frase que eu acho interessantíssima do livro, que os dizem, até acho que aconteceu no próprio Japão e poderá acontecer também no Ocidente, que é os mais velhos voltaram a trabalhar, não é? Ou seja, há uma frase que é o Reserve Army of the Elderly, né, que eu acho que é uma frase, uma expressão incrível, e que até fiquei na retina, no gráfico, não sei se recordam, a parte de França. Portanto, a parte da participação, a taxa de participação em França é baixíssima a partir dos 55 anos. Acho que temos aqui um problema também na Europa. Isto leva-nos a falar, e o livro junta esses argumentos todos, no sentido do ressurgimento da inflação, não é? E eu relembro, este livro é de 2019, portanto é antes da pandemia. Portanto, eles já pensavam no ressurgimento da inflação, já se vinha a falar nisso já há algum tempo, até por questões monetárias, não é? Provavelmente, da política monetária, mas aqui deixo o Miguel também explorar um bocadinho, se puder, essa parte. Mas o ressurgimento da inflação é de facto o tema central. Hoje temos falado muito nisso, hoje em dia, mas não se pode concluir que é só por via fatores recentes, assim, tem a ver com também um pouco de história, não é? E a demografia desempenha aqui um papel importante. Portanto, acham que o impacto que teremos em termos económicos de investimento com o mundo, com a inflação persistente, será para levar em conta, ou seja, teremos, porque o que o livro diz, né, que defende, que teremos inflação persistente? Acham que concordam com estes argumentos, com esta visão? Henrique ou Miguel, se quiseres. Agora. É melhor ser o Miguel. O Miguel, exatamente. Não, é complicado dizer que não, é assim, é complicado, eu não vou estar aqui a negar a realidade, que claro. É um facto que estamos a viver numa altura com bastante inflação, e a inflação está acima daquilo que a maior parte dos bancos centrais e não só esperavam sim. que estivesse. Agora, e é tal coisa, eu acho que o livro pinta, tal como já disse várias vezes aqui, acho que o livro pinta um cenário excessivamente negro, mas eu concordo de forma geral com a tese, com a principal tese que o livro defende. E portanto eu acho que sim, acho que de facto, devido a tendências demográficas e de desglobalização, a inflação será mais elevada no médio e no longo prazo. Agora, eu também acho que grande parte da inflação que estamos a ver agora pode parcialmente ter a ver com alguns desses fatores, mas eu acho que há outras questões de curto prazo. Ok. Isso é importante. Outra forma de
uma forma de reformular aquilo que eu quero dizer é que eu consigo racionalizar a inflação que estamos a ver agora sem ter em conta qualquer tendência demográfica ou desglobalização. Ok. Eu consigo construir uma história que é a tese prevalente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que de facto a pandemia foi um choque negativo de oferta muito grande e ao mesmo tempo houve muito estímulo orçamental e monetário que levaram a uma grande expansão da procura agregada. Ora, se combinamos uma contração de oferta com uma expansão de procura, o impacto no produto é ambíguo em princípio, mas o impacto no nível de preços não é ambíguo. Os preços vão ter de subir. E a tese prevalente aqui é que nós estamos neste momento a lidar com a ressaca disso. Com a ressaca de grandes choques negativos de oferta agregada combinados com grandes expansões de procura. Isto vês isto num curto prazo, não é? Já por várias vezes Exatamente. referi exatamente isso aqui. Exatamente, é verdade, Henrique, é verdade. Estou absolutamente de acordo. Sim. E a questão na Europa é um pouco diferente, porque na Europa, aquilo que achamos na Europa é que a expansão da procura agregada não foi tão forte como nos Estados Unidos, mas a Europa teve possivelmente uma contração ainda maior de oferta. Porque quando temos em consideração as questões da invasão da Ucrânia e o impacto que a guerra tem tido nos mercados de commodities, não apenas energéticas, mas também alimentares, temos, portanto, na Europa, a Europa estava muito mais exposta a esses riscos, não é? Esses riscos do que os Estados Unidos estão. Portanto, na Europa há possivelmente uma contração de oferta maior e nós sabemos também que na Europa a política de resposta, principalmente a política orçamental, não foi tão forte como nos Estados Unidos, portanto, plausivelmente a expansão da procura também não foi tão forte. Aliás, relativamente a isso, ainda hoje de manhã saiu o Banco de Portugal publicou um pequeno artigo em que eles tentam decompor a evolução do PIB português em três componentes, aquilo que vem da oferta, da procura interna e da procura externa. E pronto, eu até meti isto no Twitter e algo que eu achei interessante é que se olharmos para a componente de procura interna, simplesmente recupera, portanto em termos líquidos é como se a procura interna não tivesse aumentado acima de tendência relativamente ao pré-pandemia, portanto o crescimento recente da economia portuguesa tem sido muito conduzido por procura externa. Isto para mim, o que sugere, como não temos procura interna acima da tendência, isto sugere que não houve grande estímulo à procura em Portugal. Precisamente. Isso também pode ser uma das razões pelas quais Portugal, em termos, relativamente a outros países da zona euro, em termos de inflação, Portugal está um pouco abaixo. As coisas estão um pouco mais controladas, entre aspas, em Portugal. Pois, exato. Porque não teve tanto estímulo à procura interna. Pronto, mas pronto. Também havia menos poupança, provavelmente, não é? E outros exatamente. Isso depois há claro. Completamente de acordo, há muitos outros fatores mais micro que também afetam estas coisas. Mas pronto, aquilo que eu passei os últimos minutos a descrever é uma explicação de curto prazo de porque é que estamos onde estamos, que acho que não tem muito a ver com as tendências de que o livro fala. Exato. Podemos argumentar que se calhar a desglobalização desempenha algum papel aqui, na medida de que a desglobalização gera problemas em termos de cadeias de abastecimento que depois se manifestam em choques de oferta, em contrações de oferta, mas eu penso que a demografia não desempenha aqui um grande papel. Portanto, eu acho que a história, eu acho que é um livro muito timely, obviamente, porque estamos a... Parece que foi feito escreveu isto em 2019. Exato. Incrível o foresight que os autores tiveram. Mas eu acho que isto é uma história, aquilo que eles estão a defender é uma narrativa algo mais de longo prazo do que aquilo que estamos a viver agora. E pronto, eu não duvido que as forças que eles estão a descrever, as forças de envelhecimento e de desglobalização, se vão manifestar em inflação mais elevada nas próximas décadas, mas eu acho que ainda não acho que aquilo que estamos a ver agora tem outras causas. Exato. Miguel, e já agora, Vítor, se me permites fazer aqui claro uma pergunta, que é algo provocadora, não é? Eles falam de um conflito, de um confronto entre a política monetária e a política orçamental. Exato, claramente. Dizem que os políticos não vão conseguir tomar medidas impopulares, não é? Para, nomeadamente, aumentar a idade da reforma, taxar mais os ativos e por aí fora, e vão forçar
os bancos centrais a não aumentar tantas taxas nominais como deveriam para controlar a inflação. E isso pode pôr em causa um princípio que vem desde há algumas décadas, que é a independência dos bancos centrais. Exatamente. E esse regime de política monetária teve indiscutivelmente o seu sucesso e tem tido o seu sucesso. Tu achas que isso é possível vir a acontecer, esse conflito? E o retorno a uma certa subserviência por parte dos bancos centrais face ao poder político? Acho que sem dúvida nenhuma. E acho que em termos de desenho institucional das democracias no Ocidente, acho que este vai ser pronto, obviamente sou enviesado por trabalho no Banco Central, portanto as coisas são mais importantes para mim, se calhar, do que para o cidadão médio. Mas eu acho que isto vai ser um dos principais desafios institucionais que as democracias ocidentais vão atravessar nas próximas décadas, sem dúvida. Eu penso que nós vemos já a parte disto a acontecer na Europa, já há alguns anos, em que O BCE foi capturado de certa forma, e o que é um pouco irónico até, porque como o livro argumenta incorretamente, É o isso que eu ia BCE dizer. é provavelmente o Banco Central que está mais Precisamente. protegido É isso. pela letra da lei de Precisamente. influências políticas. Mas o BCE, quer dizer, o problema é que as decisões do BCE são tomadas com base em votações onde votam os presidentes dos bancos centrais nacionais. E os bancos centrais nacionais, muitos deles, apesar de haver alguma noção de independência na maior parte dos países da União Europeia, a maior parte dos bancos centrais nacionais acabam por não ser tão independentes como o BCE. Claro. E, portanto, acabam, quando o Conselho do BCE se reúne e o pessoal tem que votar nas decisões de política monetária, eles acabam por Os conflitos de interesse. E de facto há enormes conflitos. Eu adorava ser uma mosca e poder ouvir aquilo que se passa nessas reuniões dos Conselhos de Política Monetária do BCE, porque de facto há claramente haverá obviamente grandes tensões entre diferentes blocos de países que querem coisas diferentes. Pronto, essa é uma das razões pelas quais a gente, tal como estávamos a falar antes de começar a gravar com o Vítor, que o pessoal, muita gente ficou surpreendida com o aumento de 50 BPs das taxas de juros do BCE, porque de facto isto vai ter consequências negativas a nível de finanças públicas para vários países da zona euro. E nós normalmente assumimos que... E isso depois é outra coisa, que é... Eu penso que isto aqui é só a minha isto é só a minha impressão, daquilo que eu vejo a acontecer. Isto não olhei para dados sobre isto, não está fundado, portanto, fica aqui o disclaimer. Mas a ideia que eu tenho é que, ao transferirmos as competências de política monetária para Frankfurt e ao retirar essas competências dos bancos centrais nacionais, desleixamos-nos um pouco com a independência desses bancos centrais nacionais, porque a ideia que nós temos dos bancos centrais nacionais hoje em dia na zona euro eles são simplesmente reguladores de bancos, praticamente. E pronto, implementam resoluções para o Banco Central Europeu, mas a política monetária já não está lá. E portanto isso se calhar levou, eu acho que em Portugal vemos bem aquilo que se passou recentemente com a mudança de governador, etc. Acho que nos desleixamos um pouco relativamente à independência, porque simplesmente achamos, já não precisamos ter um Banco Central independente, mesmo que ainda haja regras sobre isso, não precisamos tanto ter um governador do Banco Central que é completamente independente, porque ele já não tem assim já não gera aqueles conflitos de interesse que geraria se tivéssemos autonomia em termos de política monetária. E pronto. Se fizeram isso, acho que é muito errado, não é? Pois, e uma consequência disso é que temos vários governadores de bancos centrais nacionais que estão muito alinhados com os governos nacionais e, portanto, depois vão tentar puxar a agenda desses governos nacionais nos conselhos de política monetária do BCE. Penso que isso pode estar a acontecer um pouco na Europa, apesar da tal ironia do BCE ser o Banco Central que é, no papel, pelo menos, o mais independente. Porque tal como os autores referem, praticamente qualquer outro Banco Central do mundo tem mandatos e tem uma independência que normalmente é garantida pela legislatura desse país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Reserva Federal, o poder e o mandato da Reserva Federal emanam do Congresso. Exato. Tal como o Congresso que é derradeiramente soberano, porque é eleito pelas pessoas,
tal como o Congresso delegou poderes e competências na Reserva Federal e garante a sua independência, também pode retirar isso. Se amanhã decidirem, podem retirar isso. Mesma coisa com o Banco do Japão, com o Banco de Inglaterra, etc. Sim. E aliás, outra coisa que acho que é importante referir é que pronto, nós vivemos no Ocidente e estamos habituados à independência dos bancos centrais, mas a independência dos bancos centrais é um fenómeno muito, muito, muito ocidental. Localizada. É um fenómeno de países ricos. É uma coisa que existe em países ricos, essencialmente. E na maior parte dos países do mundo, os bancos centrais não são independentes de todo. E, aliás, é um grande argumento, por vezes, utilizado, sim. pelo qual esses países não são ricos, é precisamente porque não têm um banco central independente que garante a estabilidade política monetária, etc. A exceção, talvez, será alguns países da América do Sul e África, que têm, como tiveram experiências macroeconómicas más nas últimas décadas, uma das formas que tentaram resolver isso foi implementando na Constituição um Banco Central independente. Por exemplo, um exemplo interessante é o caso da Colômbia, que pronto, a Colômbia teve eleições recentemente e pela primeira vez em muitos anos um candidato de esquerda vai ter um governo de esquerda. E falando com alguns economistas colombianos, há muita gente que está um pouco preocupada porque o Banco Central colombiano é tradicionalmente o Banco Central mais independente na América do Sul. Eles têm muitas salvaguardas legais em relação a isso. E é uma das razões pelas quais a Colômbia foi, historicamente, do ponto de vista macroeconómico, um dos países mais estáveis da América do Sul. Atribuem muito isso à independência do Banco Central. Portanto, há algum medo que agora a eleição do... vai causar alguma disrupção, não é? Exatamente, que alterações políticas, pode ser que isto se altere. Pronto, o caso da Colômbia é muito excepcional na América do Sul, mas de facto, pronto, isto só para ilustrar que a independência de bancos centrais é um fenómeno bastante recente, porque é basicamente um fenómeno do final dos anos 80 e início dos anos 90, e é um fenómeno quase exclusivo a países ricos. E de facto eu penso que aquilo que os autores referem no livro, de cá, até agora, essencialmente, os interesses dos bancos centrais e dos Ministérios das Finanças têm estado alinhados, portanto não tem havido grandes tensões, e agora, numa altura em que temos que começar a subir taxas de juros, começam a surgir algumas tensões. Isso, aliás, nós vimos isso acontecer nos Estados Unidos com a anterior administração, de certa forma. Sem dúvida. E pronto, penso que o BCE é um ótimo laboratório para isso, penso que há muitas tensões no BCE, e aliás, eu penso que isto no BCE já acontece há alguns anos, porque eu lembro-me naqueles anos logo após a crise de dívida soberana, aí 2014, 2015, 2016, lembro do Mário Draghi em vários discursos dizer coisas do género, nós estamos a tentar apoiar a recuperação da economia da zona euro, mas não podemos ser nós a carregar o fardo completamente e a incentivar os governos nacionais a aumentar o investimento público e coisas desse género. Eles é que dizem, a política orçamental tem que desempenhar um papel fundamental, e aquilo que vimos na última década na zona euro foi, em grande parte, as autoridades orçamentais deixaram de fazer aquilo que deviam fazer, e porque simplesmente aproveitaram-se do facto do Banco Central estar a fazer esse trabalho, não é? A levar a cabo uma política bastante estimulativa, mas uma das razões pelas quais o Banco Central estava a levar a cabo uma política bastante estimulativa é porque a política orçamental estava muito restritiva na zona euro. E pronto, isto tem várias razões de ser, isto tem a ver também com o próprio desenho. Com o equilíbrio também, não é? Sim. Exato, mas em grande parte, e acho que Portugal é um exemplo ótimo disso. Portugal estabilizou bastante as finanças públicas nos últimos 10 anos, graças a políticas extremamente austeritárias, quando se fala em investimento público, e graças ao enorme subsídio implícito do BCE. Sem dúvida, isso mesmo. E pronto, e agora, nesta altura em que o BCE vai começar a subir taxas de juros, vão começar a surgir tensões. Sem dúvida, sim, é isso. E ainda falando do ressurgimento da inflação, queria só deixar aqui uma nota que é engraçada, que eu acho que tem alguma razão de ser, que são, eles falam muito no livro, referem muito no livro a questão do excedente das famílias e das empresas não financeiras, que causou também um déficit em vários estados, não foi em todos, mas foi em alguns. E é curioso que há uns tempos, não sei, há uns anos, 2, 3 anos, não sei, há 2 provavelmente, lembro-me de ler na Economist um artigo sobre o excesso de poupança.
Eu achei até interessante essa visão. E até o Ben Bernanke, que acho eu que também tem uma expressão interessante, que é o Savings savings glut. glut. Exato. E de repente nós estamos aqui numa situação, e até falamos disso no início, que perante este cenário que o livro pinta de negro, né, temos que aumentar a poupança. Então, em que é que ficamos? Aqui há algum contrassenso que vocês estejam a ver? Henrique, queres dar aí uma opinião? Eu acho que o que ele diz é que se o cenário que eles colocam se vier a concretizar, terá que haver um aumento da poupança, porque essa poupança que foi acumulada irá ser erodida com o decorrer do tempo. Claro. Há Sim, aqui uma investida, não é? Uma questão de dinâmica, não é? Sim. Até porque eles explicam, não é, que o envelhecimento da população, enfim, progressivamente levará a uma diminuição da taxa de poupança. Exato. Que não será, que embora as empresas tendam a investir de algum modo para poder contrabalançar o aumento dos custos do fator de trabalho, ainda assim esse aumento do investimento não fará com que a taxa de juro aumente significativamente, a taxa de juro real, entende-se? Certo. Portanto, estamos aqui a falar mais de um processo dinâmico, e julgo que não há uma contradição entre essas duas coisas que tu estavas a referir. Certo. Eles veem sempre isto no longo prazo, não estão a ver no imediato. Sim, e poupança é essencial, não é? É óbvio. Até porque falam muito do CAPEX também, que eu acho que é interessante também. Há artigos disso, que houve pouco investimento nos últimos anos e as empresas têm que investir, de facto. Mas eu acho que há até uma coisa engraçada, porque como o Miguel há pouco estava a falar, aí há alguma contradição, efetivamente, já, que eles dizem que desvalorizam o impacto da inteligência artificial, da robótica, mas depois dizem que as empresas, face ao aumento que eles estimam do custo de fato do trabalho, vão ter que investir mais em capital, de modo a compensar o aumento de custos, portanto a continuarem competitivas. Mas isso fará com que aumente a produtividade, mais do que aquilo que eles esperam que ela aumente. Pois. Aí também eles subestimam e sobreestimam ao mesmo tempo o progresso tecnológico. Não é? Aliás, eles também há uma situação que dizem que vão aumentar os retornos dos trabalhadores em detrimento do retorno do capital. E por acaso, nós há bocado na nossa conversa, há pouco, falávamos do contrário, não é? Que os ocidentais até poderiam encontrar em África e Índia formas de retorno do capital diferentes, não é? Ok, isto é dinâmico, como é óbvio, e temos várias situações também. Por exemplo, eu lembro-me também da parte que eu gostei muito de ler, da parte dos incentivos à gestão. Reparem, a gestão está muito alinhada com os acionistas, né, com o retorno de curto prazo, portanto, o lucro, a questão de ter em contas trimestrais, tudo isso, e isto daria uma outra conversa longa em termos de mercados, né, porque tem a ver com o reporte das contas, com muitos gestores acabam por fazer um bocadinho aquilo que é o alisamento de resultados, para não fugir muito das expectativas. Falo também das questões da dívida, sim. Ela deixar de ser dedutível fiscalmente, exatamente, uma posição neutral face ao capital, e também é uma questão interessante. É interessante até aquilo que é o Destination-Based Cash Flows, portanto, o destino dos cash flows gerados pelas empresas, não é? E o seu tratamento fiscal em função do mesmo. Não é? Sim, acho que são questões, do ponto de vista das finanças empresariais, são questões muito interessantes que eles levantam. Sem dúvida. Eu acho que que podem fazer todo o sentido, na minha opinião. Não é? Essa parte até farão, façam um excesso de endividamento. Sim. Ou seja, a conversão da dívida, eles falam muito nisso, na conversão da dívida em capital, né? em equity. E eu acho que é um dos capítulos mais importantes, do meu ponto de vista, porque vai também mudar a forma, e aqui puxando um bocadinho aquilo que é a nossa missão aqui, em termos de investimento, em termos de literacia financeira, vai mudar aqui uma forma de vermos os mercados também. Acho que vai aumentar o investimento, se isto acontecer, não é óbvio, estamos a falar sempre num cenário de possibilidade. Que é, em vez de haver dívida, ou cada vez mais recurso a dívida, as empresas podem recorrer muito mais ao capital. Como é óbvio, a questão fiscal é importante, não é? As empresas recorrem mais à dívida porque têm benefícios fiscais com isso, provavelmente, e até pagam menos juros com isso, não é? O custo do capital próprio é mais barato, é mais caro do que o custo do capital alheio, não é? Se formos ver em termos concretos, mas eu vejo este cenário, se aumentar a emissão de ações,
Julgo que também aí o mercado terá uma palavra a dizer e será mais importante no futuro da economia. E nós estamos a ver os mercados a perderem um bocadinho dessa importância ao longo dos anos. Eu sei que os Estados Unidos é muito dinâmico nisso, né? Tem IPOs a toda a hora, não é bem assim, estou a brincar, mas tem muitos. Mas eu hoje por acaso li uma notícia da Euronext que estavam com grande sucesso, que este ano tinha havido 41 novas entradas, para 41, quer dizer, não me parece que seja um número assim tão bom, não é? Em comparação com outros países, com a dinâmica que os Estados Unidos têm. Mas isso é de facto importante, e eles falam até numa expressão que é o debt trap, não é? A armadilha da dívida, e se calhar a parte fiscal aí pode desempenhar uma palavra importante. Mas eu gostava também Estou a partilhar aqui um tema, sim. Diz o a que parte está a acontecer na dívida federal nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, e as projeções. Sim, não, De facto, alguma coisa ter-se-á que alterar. Pois. E é assim, a questão da dívida nos Estados Unidos não é tão preocupante por enquanto. Obviamente isto está sujeito a várias críticas de contrafactuais, mas claro. A questão é que os Estados Unidos ainda têm aquilo que o Giscard d'Estaing famosamente chamou de privilégio exorbitante, que é os Estados Unidos emitem o dólar, que é a moeda de reserva. A sua própria moeda, claro. Exato. E, portanto, os Estados Unidos, o governo, a dívida federal dos Estados Unidos não preocupa tanto como a dívida pública de outros países, nesse aspecto, porque... mas sim, claramente a trajetória é preocupante. Isso acho que é uma manifestação também daquilo que o Henrique estava a dizer antes, da queda, da futura queda, e que eles falam no livro também, que é a futura queda da poupança. Porque pronto, é tal coisa, regressando um pouco à questão da poupança, eu concordo exatamente com aquilo que o Henrique disse, que eu acho que a forma de compatibilizar a teoria do savings glut com a queda da poupança no futuro é precisamente pegando isto é um modelo que eu quando dou aulas de macroeconomia intermédia à licenciatura, eu falo sempre num modelo de ciclo de vida do Modigliani, que é um modelo muito simples de consumo, rendimento e de poupança. Exatamente. Basicamente há 3 fases da vida: jovem, idade ativa e velhice. E os jovens e os idosos não poupam pouco, as pessoas em idade ativa poupam muito. E aquilo que acho que a forma de compatibilizar isso é exatamente pensar num agente representativo mundial, que é uma espécie de média de pessoas do mundo, e que nós neste momento estamos numa situação em que o agente representativo está em idade ativa, porque há muitos trabalhadores na China, e portanto a poupança está muito elevada, isso dá origem à savings glut e às baixas taxas de juros reais. Mas daqui a umas décadas vamos estar numa situação em que a população chinesa está envelhecida, portanto o agente representativo está envelhecido, e não só não estão a poupar, porque estão a gastar, velhas, estão a gastar as poupanças antigas, não só não estão a poupar, como em muitos casos, e isso vai ser principalmente premente no caso europeu, que tem sistemas de pensões mais pay as you go do que fully funded. Desculpa, eu não sei como é que se diz as coisas em português, porque eu estou aqui só a dizer os termos em inglês, mas acho que percebem aquilo que eu estou a dizer. Sim. No caso europeu temos o problema de como temos sistemas pay as you go, vai ter de ser o Estado a gastar imenso dinheiro. E pronto, e no caso dos Estados Unidos também, como aquele gráfico que o Henrique disse, porque parte da população depende do Estado apesar daquilo que às vezes se diz na Europa, nem tudo é... Existe um Estado social nos Estados Unidos. Existe, as pessoas, portanto, uma grande parte da população, principalmente pessoas mais carenciadas, estão dependentes de pensões que vêm do governo federal. Estado, exato. E portanto, as despesas com isso, vamos ter os privados, aqueles que pouparam para as suas próprias pensões, vão estar a gastar as suas poupanças, e aqueles que não puderam poupar, porque não conseguiam, o Estado vai se estar a endividar, portanto a incorrer em poupanças negativas para lhes pagar as pensões. E pronto, isso aí eu acho que é uma das previsões do livro com as quais eu penso que concordo em pleno, é que devido à demografia terá de levar a um aumento das taxas de juros reais nas próximas décadas. Ok, certo. Olha, diz-me uma coisa, e aquele estudo do Schmelzing, que diz que a taxa de juros real global tem vindo a decair ao longo dos últimos 5 séculos, o que é que te diz aí?
Sim, eu vi isso. A A tendência. tendência, sim, não, sendo. Acho bastante interessante, porque sinceramente não sei bem o que pensar sobre isso, porque pronto, com base naquilo que eu disse agora, eu consigo perfeitamente racionalizar, usando um modelo simples, porque é que a taxa de juros real tem vindo a cair nas últimas décadas. E pronto, uma vez, aí concordo completamente com o livro, que demografia e globalização têm contribuído para que, pronto, o agente representativo Sim. ao nível mundial tenha passado de idade de ser um jovem para a idade ativa e, portanto, está a começar a poupar. Por razões diversas, não se está a investir tanto como se calhar investia antes, portanto, temos uma expansão da oferta de poupanças e uma contração da procura de poupanças, e isso leva a uma queda de taxa de juros Taxa real. de juros, não. Sim. Agora, porque é que isso é uma tendência que tem vindo a ocorrer há séculos? Aí eu acho um pouco mais complicado de racionalizar, principalmente quando temos em consideração a Revolução Industrial e o facto Expansão das marítima, populações, expansão. a enorme expansão Expansão, demográfica nos países sim. desenvolvidos a seguir à Revolução Industrial e a seguir à Segunda Guerra Mundial. Aí acho um pouco mais, não sei, mas Sim. se de facto for uma tendência que continue, se há aqui algum fator que estamos a ignorar e que é no fundo o fator que leva a este declínio secular das taxas de juros reais, pronto, isso se calhar é até boas notícias, porque isso se calhar vai contrabalançar bastantes estas tendências demográficas que eu pensaria à partida que iriam inevitavelmente levar ao aumento das taxas de juros reais. Pois. Sim. Olha, outro tema que eu queria também falar um bocado, e que o Luís também aborda, que é a desigualdade, não é? E que eu acho que é interessante falarmos sobre isso, até porque eles têm uma visão também sobre isso, que é a desigualdade terá diminuído em termos mundiais, mas depois visto país a país não é bem assim. Sim. Que também achei curioso esta leitura, curioso e de facto tem lógica o que dizem. E sobre isso, gostaria de ter a vossa opinião sobre o salário mínimo. Muito se tem falado sobre o salário mínimo, há países que não tinham salário mínimo e que agora já têm, e há outros países que estão a aumentar, e até em termos várias, até mesmo do próprio país, há diferentes salários mínimos, não é? Portanto, e como é que vocês veem isso? Ou seja, acham que isso é uma ferramenta essencial para diminuir a desigualdade e até que ponto é que isto terá importância também até em termos democráticos? Porque o que nós vemos é a democracia a cair, não é? A cair, ou seja, o espírito democrático tem vindo a cair. Eu vou dizer uma coisa, para mim o salário mínimo, quer dizer, a não ser que comece a passar para níveis completamente exorbitantes, mas serve sobretudo como moderador do sistema capitalista, ou seja, de haver um limite inferior a partir do qual não se pode passar, dado que há uma suspeição sobre o capital que se aproveitaria no meio do trabalho para pagar salários miseráveis de alguma maneira. Exato. E isso não é descabido, porque nós sabemos que nos Estados Unidos e na Europa e em Portugal há pouco tempo ali na Costa Vicentina, no Alentejo, se verificou que o capital ainda assim, ainda com a obrigação... Eu acho que nos Estados Unidos há diferenças entre Estados, não é, Miguel? Não tenho a certeza. Sim. Basicamente há um salário mínimo federal que é bastante, relativamente baixo, que agora não me lembro exatamente dos números, mas que é um salário mínimo para o país inteiro, e depois diferentes estados e até diferentes cidades têm salários mínimos que são mais elevados do que esse salário mínimo federal. Ok. Sim. Eu acho que o salário mínimo é isso, é uma proteção contra a exploração do trabalho, porque há sempre essa tendência. Agora, como fator de elevação do nível de vida da população, julgo que não, porque isso está dependente da produtividade e da qualificação dos trabalhadores, que aliás, onde é que se verificaram as desigualdades? Muita gente pensa que é com os Bezos e com os Bill Gates e com essa malta, mas não, isto é sobretudo desigualdade no rendimento entre os trabalhadores muito qualificados, não é? E os trabalhadores pouco qualificados, os dropouts, os high school dropouts.
E isso sim é que é preciso investir, é investir na qualificação dessas pessoas e encontrar-lhes outro tipo de ferramentas para poderem ser mais produtivas e terem salários mais elevados. Portanto, para mim, o salário mínimo não é de modo alguma panaceia para esse problema. Sim, e reparem, eles até falam disso do livro, referem o gap que existe entre a remuneração dos CEOs, né, e das outras remunerações, e isso traz aquilo que é o aumento dos populismos, provavelmente, alguns efeitos adversos na democracia, e eu aí tendo a concordar também com o livro, ou Sim, seja... mas isso também, eu acho que o populismo aí teve muito a ver com a deslocalização da produção que empregava os menos qualificados para países terceiros, né? China, já falámos aqui, Vietnã, por aí fora, Índia, etc. E também com o fenómeno migratório, ou seja, com a imigração para esses países, o que fez com que estes políticos mais populistas de direita se aproveitassem e dissessem: vamos aqui estabelecer políticas contra a imigração, queremos outra vez aqui as fábricas de volta no nosso território, etc. Sim. Em termos de... Exatamente, eu acho que isso aí é fundamental, até porque numa das fases, digamos, que o livro tem, porque eles falam muito da questão do envelhecimento e depois da parte também democrática e da tal desglobalização, eu queria também focar-me aqui um bocadinho nos impostos. Vocês acham que a situação fiscal corrente é insustentável? Ou seja, se há, porque o que nós temos, de facto, é uma visão quase de que já não podemos pagar mais impostos, já não há forma de aumentar a carga fiscal. Mas as necessidades, como já falávamos há pouco, as necessidades dos Estados vão aumentar de tal forma que o dinheiro tem que vir, ou seja, não pode ser só poupança negativa, não é? Tem que haver receita fiscal. Claro que também poderá e deverá haver eficiência na despesa e temos que racionalizar a despesa, naturalmente, mas aquilo que me parece é que há aqui uma grande força no sentido de levar a mais impostos. E eles falam nisso, né? Já há bocado falávamos nisso, de reformar a taxa das empresas também, em termos de lucros também, a taxa de carbono, os impostos sobre os terrenos, acho que é uma coisa que também há com algum interesse. Mas o que é que vocês acham? Acham que há espaço para fazer mais e melhor em termos de impostos, em termos para a economia não ficar, digamos, muito desequilibrada num momento de desglobalização? Eu acho que é inevitável. Porque é tal coisa. Basta olhar para aquele gráfico, o Henrique estava a mostrar antes da dívida projetada, porque eu penso que vai ser uma coisa que eu tento sempre pensar, que eu penso que às vezes analistas não olham muito para isso, é a economia política, as consequências a nível de economia política do envelhecimento da população. Essencialmente, aquilo que nós temos é uma situação em que, acho que Portugal é um ótimo exemplo, porque Portugal é um país em que o envelhecimento está bastante acelerado, um país com baixíssima fertilidade e que está a envelhecer muito depressa. E eu acho que isso até se nota um pouco, voltando um pouco à questão do investimento público, acho que as prioridades orçamentais do governo, dos sucessivos governos portugueses, refletem em grande parte o envelhecimento da população e as preferências de uma população envelhecida, em que estamos essencialmente a reduzir o investimento. Quando olhamos para a parte da despesa, estamos a reduzir o investimento público, portanto, estamos a reduzir a capacidade, o investimento que vai para aumentar a futura capacidade produtiva da economia, e estamos a não reduzir tanto, ou se calhar talvez aumentar despesas correntes que beneficiam desproporcionalmente os segmentos mais envelhecidos da população. Sim. E, portanto, eu acho que há aqui questões muito interessantes a nível de economia política, do facto das políticas, nós criticamos muito as políticas, mas no fundo acabam por representar as preferências médias, digamos, nós vimos isso em Portugal, não é? Exato. E pronto, e depois há também aquelas questões interessantes, mais de ciência política, que têm a ver com o facto das pessoas mais velhas votarem mais e serem mais politicamente ativas do que as gerações mais jovens, e que, portanto, mesmo que um país não seja muito envelhecido, os mais envelhecidos vão ter um poder desproporcional. E pronto, e isto só para deixar uma nota em relação à despesa, que eu penso que será muito complicado
conseguir ter a despesa numa trajetória, a despesa pública numa trajetória descendente, porque assumindo que a população vai envelhecer ainda mais, as despesas públicas com uma população mais envelhecida vão ter de ser superiores. Portanto, eu acho que a despesa vai ter de continuar a aumentar. O que quer dizer que os impostos vão ter de aumentar. E, ou os impostos aumentam, ou criam-se novos impostos, que é aquilo que o livro tenta um pouco sugerir, está, como referiste, os impostos sobre os terrenos, ou os impostos sobre carbono, etc. Os impostos sobre carbono, que já agora, que é uma coisa que eu acho incrível, eu acho bastante uma questão que eu acho super interessante, porque acho que é uma boa ilustração de, na realidade, o quão pouco poder político têm os economistas, porque um imposto sobre o carbono é uma coisa que é absolutamente consensual entre economistas, quer sejam de esquerda ou quer sejam de direita. E nós aqui nos Estados Unidos tivemos cartas abertas assinadas por 20, 30 prémios Nobéis a defender a criação e implementação do imposto de carbono. E mesmo assim, não é uma coisa que é sequer falada regularmente no debate político. Portanto, eu acho que isto... Porque não gera votos, é isso? É uma coisa que não gera votos e gera, aliás, gera votos perdedores. Perdedores, é isso. Gera votos perdedores, que é o exemplo que eles dão, porque talvez um dos países que esteve mais próximo de tentar implementar algo que se parecia com um imposto de carbono foi Macron, em França, e os Gilets jaunes foram não apenas uma reação a isso, mas foram em parte uma reação a isso. Porque o problema é que nós, em termos de impostos, em termos de política comercial, de tarifas, etc., há de haver sempre perdedores e ganhadores. E às vezes há reformas estruturais que são necessárias para aumentar a eficiência de determinadas atividades económicas, mas que vão gerar perdedores. E aquilo que eu acho que um erro, se calhar, que, na minha opinião, que os políticos e os policymakers cometem frequentemente é tentar implementar reformas estruturais sem tentar compensar aqueles que vão perder com essas reformas. Claro. E os impostos de carbono, e a tentativa de implementação dos impostos de carbono em França é um excelente exemplo, porque nós sabemos que, por exemplo, um imposto sobre o carbono muito direto seria aumentar os impostos da gasolina, por exemplo. Isto seria uma aproximação do imposto de carbono. Os impostos de gasolina que já são extremamente os impostos sobre combustíveis são muito elevados já. E nós sabemos que um aumento de impostos sobre combustíveis tem um impacto muito desproporcional entre diferentes segmentos da população. Afeta muito mais pessoas que vivem em zonas rurais, ou afeta, por exemplo, uma pessoa que vive em Lisboa, no centro de Lisboa, e que apanha um metro para o trabalho, está-se provavelmente nas tintas para o imposto sobre combustíveis, porque se calhar usou o carro ao fim de semana para ir à Ericeira, ou uma coisa assim do género. Mas o dia-a-dia e as despesas normais não vão ser muito afetadas. Agora, alguém que viva em Castelo Branco e que tem que conduzir para o trabalho todos os dias, não sei o quê, e voltar, é um rombo muito maior. E tenta-se... eu penso que isto é uma crítica bastante geral também, muitas das políticas ambientais que nós tentamos implementar. E, aliás, é uma coisa que eu acho que tem atrasado a implementação de políticas para proteger o ambiente, é precisamente que nós tentamos alterar comportamentos com este tipo de impostos perigovianos, etc., mas sem grande esforço para tentar compensar aqueles que mais vão perder com esta alteração de políticas. Sim. Daí que a educação seja importante também, não é? Sem dúvida. E eu acho que é um dos setores mais desvalorizados ao longo das décadas. E o que, na minha opinião, é outra manifestação da economia política do envelhecimento da população, porque uma população mais envelhecida, qual é que é a utilidade para eles ter as escolas que funcionem? Estão-se nas tintas, mais ou menos. Pronto, obviamente terão filhos e netos e preocupam-se com filhos e netos, mas no final de contas as pessoas preocupam-se consigo mais do que se preocupam com os outros, não é? Porque é normal, não é? E certo. Sim. E eu acho que o subinvestimento da educação, não apenas em Portugal, mas porque isto vê-se em praticamente todos os países no Ocidente, é uma consequência do envelhecimento da população. Pois, sim. Olha, então como é que, e agora para terminarmos, o último tópico aqui seria, já falámos um bocadinho sobre isso ao longo do episódio, mas como é que vamos compensar este investimento da população? Ou seja, como é que vamos promover mais democracia e menos populismo, promover menos polarização daquilo que se vê nas redes sociais, não é? Pelo menos isso. Como é que vamos então
em termos económicos, compensar esse envelhecimento? Já falamos sobre a automação, sobre o aumento da participação, a taxa de participação dos mais velhos, sobre a demografia da Índia e a África também. Eu gostava de ter aqui uma opinião final de cada um sobre isto e sobre este tópico, sendo que eu julgo que na parte da automação, sem dúvida, julgo que é fundamental. Não vão ser destruídos, ou seja, vão ser destruídos empregos, vão ser criados outros. Portanto, acho que isso é uma situação que as pessoas têm que saber lidar com isso, não é? Como é óbvio, e aliás o livro fala muito sobre isso, refere muito isso, refere que vão ser criados empregos, portanto, na área da saúde, na área do tratamento de doenças e de tomar conta das pessoas. Sobretudo dos cuidados. Cuidados, precisamente. Portanto, depois o aumento da participação, de facto, é muito importante, vai dar menos votos, eu sei que sim, mas é importante. Qual é a vossa opinião, Henrique? Queres começar? Eu só queria voltar só um bocadinho atrás para dizer o seguinte. Ok, diz. Os impostos vão ter que aumentar, mas há aqui um conflito intergeracional que vai surgir. Sim. Porque se a população ativa que está a trabalhar vai ter que pagar mais para manter os privilégios da geração anterior, isso vai gerar claramente um conflito. Exato. E esse conflito para mim, tenderá a prevalecer quem trabalha, pode, em última análise, tem a força pode não ter a força dos números, mas terá outro tipo de força, não é? Que é a força da produção e a força física, inclusivamente. Pronto. E aí essa tensão já de alguma maneira já se sente. Sim. E eu por natureza, a mim custa-me muito a aumentar os impostos de pessoas como o Miguel e outras que tiveram imenso mérito e sacrifício de fazerem os seus estudos, de competirem num ambiente cada vez mais agreste, para terem o seu lugar ao sol, e isso de alguma maneira é taxar o mérito e taxar o esforço, que é uma coisa que a mim me causa alguma aversão filosófica. Depois, pegando na tua questão, e eu vou já terminar e passo a palavra ao Miguel para finalizar o programa. Eu acho que se os idosos têm um peso significativo nas políticas públicas, também as questões que os autores suscitam relativamente às demências, aquilo que é o grau de dependência dos idosos, etc. Os idosos também terão todo o interesse em ver as suas condições de vida e de saúde melhoradas. E, portanto, eu também acredito que os agentes económicos, nomeadamente aqueles que estão ligados à saúde, farmacêuticas, etc., biotecnologia, terão interesse em responder àquilo que é uma ambição que não é económica, mas que é totalmente legítima, que é das pessoas mais idosas terem uma melhor qualidade de vida e não padecerem determinado tipo de doenças. É isso. Miguel, sim. Queres concluir? Concordo completamente. E a forma como eu vejo a distribuição dos fatores de produção entre a distribuição etária da população é que, pronto, os mais jovens têm o fator trabalho e os mais idosos têm o fator capital, porque pouparam durante a sua idade ativa e, pronto, como já discutimos várias vezes hoje, estão a gastar as suas poupanças, mas são principalmente os detentores de capital. E eu penso que uma das formas de tornar a carga fiscal um pouco mais justa e equitativa era alterar os regimes fiscais que nós temos hoje para que tenham menos ênfase no trabalho, no fator trabalho, e tenham mais ênfase no fator capital. Portanto, taxar mais o capital e taxar menos o trabalho. Eu acho que isto é particularmente importante, dadas as tendências de automação, porque aquilo que nós estamos... Eu concordo completamente com aquilo que tu disseste antes, que eu acho que eles pintam uma há quem pinte uma visão muito negra da automação que vai destruir postos de trabalho, mas eu concordo perfeitamente contigo que destroem postos de trabalho, mas criam postos de trabalho que nós nem sequer imaginamos hoje. Exatamente. Voltando àquela questão de que o progresso tecnológico é tão difícil de prever, mesmo no médio prazo. Vão ser criados. Quem é que saberia há 30 anos que o pessoal podia fazer dinheiro a ser influencer no YouTube, não é? Portanto, isto é completamente... É louco, não é? É louco isto. Exato. Portanto, a automação cria e destrói postos de trabalho, mas a automação tem uma consequência que é bastante estudada por economistas, que é, para muitos capitalistas que têm capital, a automação substitui o fator trabalho e, portanto, eles deixam de ter que empregar trabalhadores e conseguem basicamente gerar rendimentos simplesmente de capital, sem trabalho.
E isto tem um enorme potencial para aumentar desigualdades. E, aliás, fala-se Pois. bastante em impostos sobre robôs e Sem dúvida. como reformar os sistemas fiscais para lidar com a ascensão da automação. Interessante isso. Eu acho que, no geral, o problema, voltando a uma coisa que tu disseste, Vítor, antes, também o Henrique falou disso, foi que, aliás, uma coisa que um de vocês disse, que eu concordo perfeitamente, é que quando se fala em desigualdade, dá-se muita ênfase aos Jeff Bezos e aos Mark Zuckerberg, etc. Mas a grande desigualdade vem, de facto, do facto de termos assistido uma divergência enorme no retorno de qualificações É verdade. nas últimas décadas. O que tem a ver com a transformação estrutural da economia é exatamente aquilo que o Henrique tinha dito, que o setor secundário deslocalizou-se. Portanto, agora estamos todos a trabalhar no setor terciário, e aquilo que acontece no setor terciário é que, se tens um mestrado ou uma pós-graduação, tens acesso a um emprego ótimo. Se não tens um mestrado ou uma pós-graduação, tens acesso a um emprego que não é tão bom como se calhar o emprego que tinhas antes de uma fábrica. Isto tem sido o grande gerador de desigualdade. E, portanto, temos que apostar na educação para garantir que... Se calhar mudar a própria educação, não é? Provavelmente. Mudar a própria educação. Sim. E a última coisa que eu tenho a dizer é um bocado... repetir aquilo que já disse antes, que temos que pensar todas estas reformas, em reformar a forma como determinados aspectos da sociedade funcionam de forma profunda, mas ao propormos as reformas temos também que pensar em mecanismos de compensar quem perde com essas reformas. E penso que grande parte destes problemas tem precisamente a ver com o facto de, com a exceção da China e com a globalização, termos deslocalizado muita indústria e não termos compensado devidamente as pessoas que perderam, porque nós sabemos que, apesar de os economistas adorarem dizer que o comércio internacional melhora tudo, nós sabemos que há uma fase, não é? Uma fase de transição. Exatamente, uma fase de transição, e houve muita gente na Europa e nos Estados Unidos que perdeu, com a exceção da China, o pessoal que trabalhava no setor secundário, principalmente. Não os compensamos devidamente, e acho que o ambiente político que estamos a viver tem muito a ver, é em grande parte uma consequência de não termos compensado essas pessoas. Interessante, é isso mesmo. Sim, eu, para concluir também, acho que, sinceramente, não sei se estamos preparados para trabalhar até aos 80 anos ou não. Eu acho que estou. Essa é outra fonte de desigualdade nesta questão das qualificações. É que normalmente pessoas com maiores qualificações têm a possibilidade de trabalhar. Eu penso que posso continuar a fazer aquilo que estou a fazer até aos 80 anos, claro. Mas se calhar alguém que conduz táxis, se calhar não é tão fácil para eles trabalhar até aos 80. Deve estar fartinho disso, não é? Claro, é isso. Pois. Mas eu acho que o importante é ficar com a ideia de que, e agora alguns fatores importantes, que é reduzir dívida, como já fomos comentando, preparar também um ciclo de vida diferente, não é? Que já falamos há pouco também, e também acho que é importante resumir isso. E claro que a poupança vai ser necessária para fazer face à nossa longevidade. Acho que há um risco que as pessoas ainda não notaram, se calhar, que nós vamos viver mais tempo. Portanto, até há frases no livro sobre isso, sobre os 100 anos, né, que nascem bebés e já sabem que vão viver 100 anos, depois até falam da morte programada com um ataque cardíaco. Que é uma coisa... Eu gostei dessa parte. Essa parte eu achei incrível. Por isso, preparem-se a viver muitos anos. Um dia aleatório. Um dia aleatório. Exato. E ficamos com essa ideia de que os custos vão aumentar, a população vai aumentar também, e temos que mudar o nosso ciclo de vida, se calhar, ajustar mais educação e preparar-nos para o futuro. E mesmo assim, obrigado, Miguel, muito obrigado por tudo. Obrigado eu. Obrigado. Um abraço. Obrigado.